Bem-vindos à nossa aula de número 199, considerações quanto à interpretação popular da Revolução Industrial. O que eu acho mais gostoso é quando o Mises resolve fazer sua, sua discussão, que obviamente é uma compreensão histórica dele, ele mesmo já disse que é história, né? Mas eu acho maravilhoso, porque é o cara, né, falando sobre as questões das compreensões históricas ao longo do tempo, com a sua sobriedade, a solidez moral inabaláveis. Bom, costuma-se dizer que que a história do industrialismo moderno, especialmente a história da Revolução Industrial na Inglaterra, constitui uma evidência empírica da procedência da doutrina denominada realista ou institucional e refuta inteiramente o dogmatismo abstrato dos economistas. A atribuição da expressão Revolução Industrial ao período dos reinados dos dois últimos reis da Casa de Hanover, George III e George IV, de 1760 a 1830, resultou do desejo de dramatizar a história econômica, de maneira a ajustá-la aos esquemas marxistas pró-custianos, tá? Relativo a Procusto, gigante salteador da Ática, que, segundo a mitologia grega, despojava viajantes e torturava-os, deitando-os num leito de ferro. Se a vítima fosse maior, cortava-lhe os pés; se fosse menor, esticava-o por meio de cordas até que atingisse as dimensões do leito. O termo serve para metaforizar o ato de se tentar ajustar arbitrariamente a realidade a um sistema ou teoria previamente concebidos. Tá? Então, isso aqui é uma nota do tradutor, né? Ah, do Donald Stewart Jr., que traduziu o livro do inglês para o português, né? Ah, mas, obviamente, é o que, tratando já do que Mises queria dizer, né? Então vamos lá, vou ler novamente. A atribuição da expressão Revolução Industrial ao período dos reinados dos últimos reis ingleses da Casa de Hanover, George III e George IV, né, 1760 até 1830, resultou do desejo de dramatizar a história econômica, de maneira a ajustá-la aos esquemas marxistas procustinianos. Tianos, perdão. A transição dos métodos medievais de produção para o sistema de livre iniciativa foi um processo longo que começou séculos antes de 1760 e que, mesmo na Inglaterra, em 1830, ainda não tinha terminado. Entretanto, é verdade que o desenvolvimento industrial na Inglaterra acelerou-se bastante na segunda metade do século segunda metade do século XVIII, quando que termina o século XVIII? Em 1800, ou seja, lá de 1760 até 1800, 1750 até 1751 até 1800, a segunda metade. Consequentemente, é admissível usar a expressão revolução industrial ao se examinarem as conotações emocionais que lhe foram imputadas pelo fabianismo, pelo marxismo e pela escola historicista. Ou seja, eu vou deixar grifado isso aqui só para que vocês nunca se esqueçam que esse fabianismo é ninguém mais, ninguém menos do que o doutor catedrático da USP, Fernando Henrique Cardoso, e o seu conjunto de epígonos, primeiro as seclas e depois seus epígonos PSDBistas. Nunca acredite num PSDBista. Nunca, jamais.
Ah, Rodrigo, mas eu fui PSDBista quando eu achava que tinha PT e PSDB. Bom, a condição natural do homem é ser burro. Essa é a condição natural. Com o tempo que ele vai ganhando conhecimento. A gente nasce burro. A gente nasce corintiano, careca, burro e desdentado. É isso? Só com o tempo que a gente passa a se tornar palmeirense. Pois bem, os economistas negam categoricamente que os sindicatos e a legislação trabalhista possam e tenham beneficiado a classe dos assalariados e elevado o seu padrão de vida de forma duradoura. Os economistas de verdade, daquela época de Mises, um pouco antes, negam categoricamente que os sindicatos e a legislação trabalhista possam e tenham beneficiado a classe dos assalariados e levado o seu padrão de vida de forma duradoura. Mas os verdadeiros economistas da época. Hoje não temos economistas. Se a pessoa tem um diploma de economista de uma qualquer universidade brasileira, eu já lanço sobre ela um olhar de desconfiança. Tenho amigos dentro do ILAM, membros graduados do ILAM, que se formaram em economia e se mostraram verdadeiros austríacos, como o caso de Luiz Caputo, como o caso de Javier Geraldo Milei, correto? No entanto, como o Marcel Pereira Bernard, no entanto, ser economista me causa um certo calafrio, tá? Mas, dizem os antieconomistas, os fatos refutaram essas ideias capciosas. Segundo eles, os governantes e legisladores que regulamentaram as relações trabalhistas revelaram possuir uma melhor percepção da realidade do que os economistas, enquanto a filosofia do laissez-faire, sem piedade nem compaixão, pregava que o sofrimento das massas era inevitável. O bom senso dos leigos em economia conseguia terminar com os piores excessos dos empresários ávidos de lucro. A melhoria da situação dos trabalhadores se deve, pensam eles, inteiramente à intervenção dos governos e à pressão sindical. São essas ideias que impregnam a maior parte dos estudos históricos que tratam da evolução do industrialismo moderno. Os autores começam esboçando uma imagem idílica das condições prevalecentes no período que antecedeu a Revolução Industrial. Olha só a jogada, né? As narrativas. Os autores começam esboçando uma imagem idílica das condições prevalecentes no período que antecedeu a Revolução Industrial. Naquele tempo, dizem eles, as coisas eram, de maneira geral, satisfatórias. Os caras morrendo lá de fome nos campos. Os camponeses eram felizes. Os artesãos também o eram, com a sua produção doméstica, trabalhavam nos seus chalés e gozavam de certa independência, uma vez que possuíam um pedaço de jardim e suas próprias ferramentas. Mas aí, a Revolução Industrial caiu como uma guerra ou uma praga sobre essas pessoas. J. L. Hammond e Barbara Hammond, The Skilled Laborer. Uh, a Barbara Raymond já foi citada neste livro. Tenho quase certeza absoluta. Tenho quase certeza absoluta. Mas posso estar errado. Posso estar errado. Ah, agora estou procurando por Bárbara, né, meu? Não estou procurando por Raymond. Peraí, Rodrigo. Também com o passar do tempo, é? É, infelizmente, é isso que acontece ao chegar aos 50 anos. Raymond, John Lawrence e Bárbara. 505 é a página que nós estamos. Eu achei que tivesse uma menção dela antes, mas eu queria depois só dar uma conferida, mas eu faço isso em off depois. Ok, então nós estamos aqui. O sistema fabril transformou o trabalhador livre em virtual escravo, reduziu seu padrão de vida ao mínimo de sobrevivência, abarrotando as fábricas com mulheres e crianças, destruiu a vida familiar e solapou as fundações da sociedade,
da moralidade e da saúde pública. Uma pequena minoria de exploradores impiedosos conseguiu habilmente subjugar a imensa maioria. A verdade é que as condições no período que antecedeu a Revolução Industrial eram bastante insatisfatórias. O sistema social tradicional não era suficientemente elástico para atender às necessidades de uma população em contínuo crescimento. Nem a agricultura, nem as guildas conseguiam absorver a mão de obra adicional. A vida mercantil estava impregnada de privilégios e monopólios. Seus instrumentos institucionais eram as licenças e as cartas patentes. Sua filosofia era a restrição e a proibição de competição, tanto interna quanto externa. Então, eram os amigos do rei, era aquela sociedade péssima. O número de pessoas à margem do rígido sistema paternalista de tutela governamental cresceu rapidamente. Eram virtualmente párias. A maior parte delas vivia apática e miseravelmente das migalhas que caíam das mesas das castas privilegiadas. Na época da colheita, ganhavam uma ninharia por um trabalho ocasional nas fazendas. No mais, dependiam da caridade privada e da assistência pública municipal. Milhares dos mais vigorosos jovens desse extrato social alistavam-se no exército ou na marinha de Sua Majestade. Muitos deles morriam ou voltavam mutilados dos combates. Muitos mais morriam sem glória, em virtude da dureza de uma bárbara disciplina de doenças tropicais e de sífilis. Na Guerra dos Sete Anos, 1512 marinheiros, né, ah, ingleses morreram em combate. 1512 morreram em combate, enquanto 133.708 morreram de doenças ou desapareceram. Competição pelo império. Milhares de outros, os mais audaciosos e mais brutais, infestavam o país vivendo como vagabundos, mendigos, andarilhos, ladrões e prostitutos. As autoridades não sabiam o que fazer com esses indivíduos, a não ser interná-los em asilos ou casa de correção. O apoio que o governo dava ao preconceito popular contra a introdução de novas invenções e de dispositivos que economizassem trabalho dificultava as coisas ainda mais. O sistema fabril desenvolveu-se tendo de lutar incessantemente contra inúmeros obstáculos. Teve de combater o preconceito popular, os velhos costumes tradicionais, as normas e regulamentos vigentes, a má vontade das autoridades, os interesses estabelecidos dos grupos privilegiados, a inveja das guildas. O capital fixo das firmas individuais era insuficiente, a obtenção de crédito extremamente difícil e cara. Faltava a experiência tecnológica e comercial. A maior parte dos proprietários de fábricas foi à bancarrota. Comparativamente, foram poucos os bem-sucedidos. Os lucros, às vezes, eram consideráveis, mas as perdas também o eram. Foram necessárias muitas décadas para que se estabelecesse o costume de reinvestir a maior parte dos lucros e, consequentemente, a acumulação de capital possibilitasse a produção em maior escala. A prosperidade das fábricas, apesar de todos esses entraves, pode ser atribuída a duas razões. Em primeiro lugar, aos ensinamentos da nova filosofia social que os economistas começavam a explicar e que demolia o prestígio do mercantilismo, do paternalismo e do restricionismo. A crença supersticiosa de que os equipamentos e processos economizadores de mão de obra causavam desemprego e condenavam as pessoas ao empobrecimento foi amplamente refutada. Os economistas do laissez-faire foram os pioneiros do progresso tecnológico sem precedentes dos últimos 200 anos. Um segundo fator contribuiu para enfraquecer a oposição às inovações. As fábricas aliviaram as autoridades e a aristocracia rural de um embaraçoso problema que estas já não tinham como resolver. As novas instalações fabris proporcionavam trabalho para as massas pobres que, dessa maneira, podiam ganhar seu sustento. Esvaziaram os asilos, as casas de correção e as prisões. Converteram mendigos famintos em pessoas capazes de ganhar o seu próprio pão.
No sistema feudal inglês, a maior parte da área rural constituía-se de campos e florestas. Grande parte dessas áreas era utilizada para o cultivo de grãos e criação de gado para o consumo próprio dos, né? Com o advento da produção agrícola para o mercado e não para o senhor feudal, essas terras começaram a ser cercadas e apropriadas, chamado de enclosure, que eu ouvi de professores meus do colegial de que esse era o grande mal do século, enclosure, o cercamento das propriedades privadas, tudo bel, tudo bel. O cercamento só pôde ser feito por conta de que a sociedade estava crescendo capitalisticamente. Diversos atos do parlamento no século XVIII e parte do século XIX endossaram esse movimento que tinha oposição das classes inferiores. Tal situação resultou num aumento de produção agrícola e na criação de um proletariado rural, que veio a se tornar a força de trabalho usada pelas fábricas inglesas na Revolução Industrial. Os proprietários das fábricas não tinham poderes para obrigar ninguém a aceitar um emprego nas suas empresas. Podiam apenas contratar pessoas que quisessem trabalhar pelos salários que lhes eram oferecidos. Mesmo que esses salários fossem baixos, eram ainda assim muito mais do que aqueles indigentes poderiam ganhar em qualquer outro lugar. É uma distorção dos fatos dizer que as fábricas arrancaram as donas de casa de seus lares ou as crianças de seus brinquedos. Essas mulheres não tinham como alimentar os seus filhos. Essas crianças estavam carentes e famintas. Seu único refúgio era a fábrica. Salvou-as, no estrito senso do termo, de morrer de fome. É deplorável que tal situação existisse, mas se quisermos culpar os responsáveis, não devemos acusar os proprietários das fábricas, que, certamente movidos pelo egoísmo e não pelo altruísmo, fizeram todo o possível para erradicá-la. O que causava esses males era a ordem econômica do período pré-capitalista, a ordem dos bons velhos tempos. Não sei se vocês conseguiram compreender. É deplorável que mulheres e crianças trabalhavam muito para ter o seu sustento, mas era o sustento. Antes elas iam morrer, iam ter que se prostituir, prostituir meninas, crianças. Aqueles que tinham valores morais se dedicavam a um trabalho pesado. Só que com isso, aquelas pessoas que trabalhavam nas fazendas, tanto que a gente já viu ao longo do curso, precisou até de uma lei para não ir embora, os homens resolveram sair de lá para ir para as cidades. Mas o importante é dizer o seguinte, que eu quero dizer, mas se quisermos culpar os responsáveis, não devemos acusar os proprietários das fábricas. Né? Por quê? Porque eles queriam erradicar a pobreza, porque se eles produzem para as massas, é as massas que acabam comprando. Mas muito bonito que está dito aqui, certamente, movidos pelo egoísmo e não pelo altruísmo. Os donos das fábricas queriam que as pessoas erradicar essa situação de pobreza e miséria das massas, porque são seus clientes. Não porque estava preocupado com ganhar o céu. Mas tudo bem. Agora, o que causava esses males era a ordem econômica do período pré-capitalista e a ordem dos bons e velhos tempos, que a maioria dos sociólogos resolve dizer que tem saudade. Nas primeiras décadas da Revolução Industrial, o padrão de vida dos operários das fábricas era escandalosamente baixo em comparação com as condições de seus contemporâneos das classes superiores ou com as condições atuais do operariado industrial. A jornada de trabalho era longa, as condições sanitárias dos locais de trabalho eram deploráveis, a capacidade de trabalho do indivíduo se esgotava rapidamente, mas prevalece o fato de que, para o excedente populacional, reduzido à mais triste miséria pela apropriação das terras rurais e para a qual, literalmente, não havia espaço no contexto do sistema de produção vigente, da era pré-capitalista, o trabalho nas fábricas representava uma salvação.
representava uma possibilidade de melhorar o seu padrão de vida, razão pela qual as pessoas afluíram em massa a fim de aproveitar a oportunidade que lhes era oferecida pelas novas instalações industriais. Correto? A ideologia do laissez-faire e sua consequência, a Revolução Industrial, guardem isso, pessoal, somente por uma questão de que a Revolução Industrial é derivada, é corolário da ideologia do laissez-faire. Destruíram as barreiras ideológicas e institucionais que impediam o progresso e o bem-estar. Demoliram a ordem social na qual o número cada vez maior de pessoas estava condenado a uma pobreza e uma penúria humilhantes. A produção artesanal das épocas anteriores abastecia quase que exclusivamente os mais ricos. Sua expansão estava limitada pelo volume de produtos de luxo que o extrato mais rico da população pudesse comprar. Quem não estivesse engajado na produção de bens primários só poderia ganhar a vida se as classes superiores estivessem dispostas a utilizar os seus serviços ou o seu talento. Mas eis que surge um novo princípio. Com o sistema fabril, tinha início um novo modo de comercialização e de produção. Sua característica principal consistia no fato de que os artigos produzidos não se destinavam apenas ao consumo dos mais abastados, mas ao consumo daqueles cujo papel como consumidores era até então insignificante. Coisas baratas ao alcance do maior número possível de pessoas era o objetivo do sistema fabril. A indústria típica dos primeiros tempos da Revolução Industrial era a tecelagem de algodão. Ora, os artigos de algodão não se destinavam aos mais abastados. Os ricos preferiam a seda, o linho, a cambraia. Sempre que a fábrica, com os seus métodos de produção mecanizada, invadia um novo setor de produção, começava fabricando artigos baratos para o consumo das massas. As fábricas só se voltavam para a produção de artigos mais refinados e, portanto, mais caros, num estágio posterior, quando a melhoria sem precedentes do padrão de vida das massas tornou viável a aplicação dos métodos de produção em massa também aos artigos melhores. Assim, por exemplo, os sapatos fabricados em série eram comprados apenas pelos proletários, enquanto os consumidores mais ricos continuavam a encomendar sapatos sob medida. E isso vale até hoje, não é? Itens feitos à mão é para a classe mais abastada. As tão malfadadas fábricas que exploravam os trabalhadores, exigindo-lhes trabalho excessivo e pagando-lhes salário de fome, não produziam roupa para os ricos, mas para as pessoas cujos recursos eram modestos. Os homens e mulheres elegantes preferiam e ainda preferem ternos e vestidos feitos pelo alfaiate e pela costureira. O fato marcante da Revolução Industrial foi o de ela ter iniciado uma era de produção em massa para atender às necessidades das massas. Esse é o fato marcante. Os assalariados já não são mais pessoas mourejando para proporcionar o bem-estar de outras pessoas. São eles mesmos os maiores consumidores dos produtos que as fábricas produzem. A grande empresa depende do consumo de massa. Não há atualmente na América uma só grande empresa que não atenda aos desejos das massas. A própria essência, a própria essência, a própria essência da atividade empresarial capitalista é a de prover para o homem comum. Na qualidade de consumidor, o homem comum é o soberano que, ao comprar ou se abster de comprar, decide os rumos da atividade empresarial. Na economia de mercado, não há outro meio de adquirir e preservar a riqueza, a não ser fornecendo às massas o que elas querem, de maneira melhor e mais barata possível. Espera só um minutinho.
Legal, tô saindo do escritório em 5 minutos, tá? Tô só esperando a Natália aqui, que ela foi fazer a cautelar do carro e já tô saindo. Tá, daqui a pouquinho todo estou embaixo te esperando. Buscado por seus preconceitos, muitos historiadores e escritores não chegam a perceber esse fato fundamental. Segundo eles, os assalariados mourejam em benefício de outras pessoas. Nunca questionaram quem são essas outras pessoas. O senhor e a senhora Raymond nos dizem que os trabalhadores eram mais felizes em 1760 do que em 1830. Bárbara Raymond, eu quero achar o ponto que eu quero. Essa senhora Raymond está me parecendo a filha de um grande industrial, todo socialista. Eu acho que está no livro A Mentalidade Anticapitalista. Aí ela me casa com esse escritor socialista. Eu vou descobrir depois e mando para vocês na aula. Trata-se de um julgamento de valor arbitrário. Não há meio de comparar e medir a felicidade de pessoas diferentes, nem da mesma pessoa em momentos diferentes. Podemos admitir, só para argumentar, que um indivíduo nascido em 1740 estivesse mais feliz em 1760 do que em 1830. Mas não nos esqueçamos que em 1770, segundo a estimativa de Arthur Young, a Inglaterra tinha 8,5 milhões de habitantes, enquanto que em 1830, segundo o recenseamento, a população era de 16 milhões de habitantes, dado do censo deles. Esse aumento notável se deve principalmente à Revolução Industrial. Em relação a esses milhões de ingleses adicionais, as afirmativas dos eminentes historiadores só podem ser aprovadas por aqueles que endossam os melancólicos versos de Sófocles. Não ter nascido é sem dúvida o melhor, mas para o homem que chega a ver a luz do dia, o melhor mesmo é voltar rapidamente ao lugar de onde veio. Mises era um cara muito culto, pessoal. Muito. Os primeiros industriais foram, em sua maioria, homens oriundos da mesma classe social que os seus operários. Viviam muito modestamente, gastavam no consumo familiar apenas uma parte dos seus ganhos e reinvestiam o resto no seu negócio. Mas, à medida que os empresários enriqueciam, seus filhos começaram a frequentar os círculos da classe dominante. Os cavalheiros de alta linhagem invejavam a riqueza dos parvenos e se indignavam com a simpatia que estes devotavam às reformas que estavam ocorrendo. Revidaram, investigando as condições morais e materiais de trabalho nas fábricas e editando a legislação trabalhista. Ou seja, os socialistas eram nada mais, nada menos, os primeiros socialistas, principalmente os fabianos, do que a alta classe nobre, que queriam, por quê? Porque os garotões chegando cheio de dinheiro, aí falando, nós vem, nós fumo, e piriri parará, é o que estava saindo com as meninas, né, meu? É sempre assim. A história do capitalismo na Inglaterra, assim como em todos os outros países capitalistas, é o registro de uma tendência incessante de melhoria do padrão de vida dos assalariados. Essa evolução coincidiu, por um lado, com o desenvolvimento da legislação trabalhista e com a difusão do sindicalismo, e, por outro, com o aumento da produtividade marginal. Os economistas afirmam que as melhorias nas condições materiais dos trabalhadores se devem ao aumento da cota de capital investido per capita e ao progresso tecnológico decorrente deste capital adicional. Vou pegar aqui da produtividade, aumento da produtividade marginal e chegar até aqui. A legislação trabalhista e a pressão sindical, na medida em que não impunham a concessão de vantagens superiores para aquelas que os trabalhadores teriam de qualquer maneira, em virtude da acumulação de capital, se processar em ritmo maior do que o aumento populacional, eram supérfluas. Na medida em que ultrapassaram esses limites, foram danosas aos interesses das massas.
Atrasaram a acumulação de capital, diminuindo assim o ritmo de crescimento da produtividade marginal e dos salários. Privilegiaram alguns grupos de assalariados às custas de outros grupos. Só aqueles grupos sindicalizados saíam ganhando. Criaram o desemprego em grande escala e diminuíram a quantidade de produtos que os trabalhadores, como consumidores, teriam à sua disposição. Ele está dizendo o seguinte: enquanto estava crescendo as legislações trabalhistas, mas a utilidade marginal estava crescendo muito, ainda não atrapalhava o que esses caras estavam falando de bobagem, estava tudo bem. Quando isso começa a crescer mais do que isso e causa um problema, é que nós vamos ver quem estava com a razão. Os defensores da intervenção do governo na economia e do sindicalismo atribuem toda a melhoria da situação dos trabalhadores às ações dos governos e dos sindicatos. Se não fosse por isso, dizem eles, o padrão de vida atual dos trabalhadores não seria maior do que nos primeiros anos da Revolução Industrial. Certamente essa controvérsia não pode ser resolvida pela simples recorrência à experiência histórica. Os dois grupos não têm divergências quanto a quais tenham sido os fatos ocorridos. Seu antagonismo diz respeito à interpretação desses fatos. É tão gostoso ver Mises falando sobre a compreensão histórica, eu gosto, por conta do arcabouço intelectual dele. E essa interpretação depende da teoria escolhida. As condições de natureza lógica ou epistemológica que determinam a correção ou a falsidade de uma teoria são lógica e temporalmente antecedentes à elucidação do problema histórico em questão, como aprendemos lá atrás, quando se fala de praxeologia e história. Lembra? Existem ciências não históricas. Lógica, matemática, ciências naturais e praxeologia. E a ciência histórica ela precisa de compreensão, e já é subjetiva. Os fatos históricos, por si só, não provam nem refutam uma teoria. Precisam ser interpretados à luz de quem? Mais uma vez, Mises explicando, da compreensão teórica. A maioria dos autores que escreveu sobre a história das condições do trabalho no sistema capitalista era ignorante em economia, e disso se vangloriava. Entretanto, tal desprezo por um raciocínio econômico bem fundado não significa que esses autores tenham abordado o tema dos seus estudos sem preconceitos e sem preferência por uma determinada teoria. Na realidade, estavam sendo guiados pelas falácias tão difundidas que atribuem onipotência ao governo e consideram a atividade sindical como uma bênção. Ninguém pode negar que os Webs, assim como Lujo Brentano e uma legião de outros autores menores, estavam, desde o início de seus estudos, imbuídos de uma aversão fanática pela economia de mercado e de uma entusiástica admiração pelas doutrinas socialistas e intervencionistas. Foram certamente honestos e sinceros nas suas convicções e deram o melhor de si. Sua sinceridade e probidade podem eximi-los como indivíduos, mas não os eximem como historiadores. As intenções de um historiador, por mais puras que sejam, não justificam a adoção de doutrinas falaciosas. O primeiro dever de um historiador, mais uma vez ele falando, é o de examinar com o maior rigor todas as doutrinas a que recorrerá para elaborar suas interpretações históricas. Se negligencia fazê-lo e adota ingenuamente as ideias deformadas e confusas que têm grande aceitação popular, deixa de ser um historiador e passa a ser um apologista e um propagandista. O antagonismo entre esses dois pontos de vista contrário não é apenas um problema histórico, está intimamente ligado aos problemas mais candentes da atualidade. É a razão da controvérsia naquilo que se denomina hoje na América de relações industriais. Salientemos apenas um aspecto da questão. Em vastas regiões, Ásia Oriental, Índias Orientais, Sul e Sudeste da Europa, América Latina, a influência do capitalismo moderno é apenas superficial. A situação nesses países, de uma maneira geral, não difere muito da que prevalecia na Inglaterra no início da Revolução Industrial. Existem milhões de pessoas que não encontram lugar seguro no sistema econômico vigente. Só a industrialização pode melhorar a sorte desses desafortunados. Para isso, o que mais necessitam é de empresários e de capitalistas. Como políticas insensatas privaram essas nações do benefício que a importação de capitais estrangeiros até então lhes proporcionavam, precisam proceder primeiro à acumulação de capitais domésticos. Precisam percorrer todos os estágios pelos quais a industrialização do Ocidente teve de passar. Precisam começar com salários relativamente baixos e com longas jornadas de trabalho.
Mas, iludidos pelas doutrinas prevalecentes hoje em dia na Europa Ocidental e na América do Norte, seus dirigentes pensam que poderão consegui-lo de outra maneira. Encorajam a pressão sindical e promovem uma legislação pretensamente favorável aos trabalhadores. Seu radicalismo intervencionista mata no nascedouro a criação de uma indústria doméstica. Seu dogmatismo obstinado tem como consequência a desgraça dos trabalhadores braçais indianos e chineses, dos peões mexicanos e de milhões de outras pessoas que se debatem desesperadamente para não morrer de fome. E assim encerramos esse maravilhoso item, que mais uma vez consubstancia, através de uma interpretação teórica, da compreensão teórica dos fatos auferidos, mas baseados principalmente em praxeologia. Obrigado, espero que tenham entendido todo o contexto, todo o arcabouço que Mises nos brinda neste item maravilhoso.